O Ibovespa há poucos dias bateu a marca de 141 mil pontos pela primeira vez na história. Foi o topo histórico, o recorde. Só que tem gente dizendo que não é bem assim. Estamos a 36% do verdadeiro recorde, do verdadeiro topo histórico. E nisso tem um alerta que 99% dos investidores não está percebendo. E se você não perceber, isso pode te custar caro. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se parece interessante, já deixa o dedo no like. Porque aqui eu vou te falar sobre o topo histórico e o topo histórico verdadeiro. Eu vou falar sobre o paradoxo da multidão financeira, sobre a matemática cruel de procurar o timing perfeito para investir, sobre como se posicionar nesse mercado atual, beleza? Então vamos lá. Em termos nominais, sim, é o topo histórico até agora do Ibovespa. Só que termos nominais não contam toda a história. Existe um negócio, por assim dizer, que basicamente diz quanto que as coisas ficaram mais caras de um ano para outro, que basicamente diz quanto que você perdeu de poder de compra. Esse negócio chama inflação. E quando a gente olha uma classe de ativos de longo prazo como a Bolsa de Valores, quando a gente olha para um Ibovespa, idealmente a gente deveria de fato corrigir a cotação histórica pela inflação para saber se ela está no topo, se ela está crescendo acima da inflação. Enfim, foi isso que a consultoria Elos Aita fez. E nesse sentido, o Ibovespa está abaixo do seu pico real alcançado no dia 20 de maio de 2008, quando a bolsa bateu 73 mil pontos, que atualizado pelo IPCA seriam o equivalente hoje a 191 mil pontos. Aí temos uma boa e a má notícia, o lado meio cheio e o lado meio vazio do copo. O lado meio cheio, a boa notícia é que a bolsa tem ainda 36% de alta para bater a sua cotação máxima. A má é que quem investiu em 2008 está perdendo para a inflação nesses quase 20 anos. Cara, eu me lembro perfeitamente de ir pra academia, era um gurizote, né? Tinha 16 anos, uma segunda-feira em que, cara, deu um crash firme ali em 2008. Eu lembro que era só o que se falava na academia. Eu espero de verdade que aquelas pessoas que estavam na academia naquele dia tenham tomado boas decisões de investimentos, tenham se recuperado do tombo, ou seja, que eles não tenham investido exatamente igual o Ibovespa. Que, dicas de passagem, era um índice muito ruim, em especial até 2014, mas isso é assunto para outro momento. Deixa eu falar sobre o paradoxo da multidão financeira, deixa eu te mostrar o que está acontecendo agora. Tá na média, o cesto de ações do Ibovespa, ele tá no azul. Não é à toa que desde o início do ano a gente tem mais barrinhas de compra do que barrinhas de venda, enquanto o fluxo estrangeiro até maio de 2025 estava bombando. Só que qual o problema aqui? Quando tá todo mundo falando de investimento em ações, quando você chega ali no teu condomínio, então os vizinhos falando de investimento em ações, quando aquele teu colega de trabalho que nunca se interessou por economia, que nunca se interessou por negócio, tá falando de investir em ações, quando você pega um Uber para ir para o estádio ver um jogo de futebol e o Uber tá falando sobre investimento em ações, isso é sinal de que talvez a festa esteja chegando ao fim. É o que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora. E o FOMO, que afeta seres humanos que são investidores, faz com que seres humanos fiquem propensos a tomar decisões de compra impulsiva, investindo em ativos sem ter uma análise adequada. E isso acontece em máximas históricas, muitas pessoas entrando por conta do impulso, tomando uma boa decisão, que é se expor à bolsa de valores, em especial para o longo prazo, só que fazendo isso sem seguir estratégias adequadas. Só que aí entra algo pior em termos psicológicos, entra aquela psicologia de ter uma vingança contra o mercado. É o cara que pensa, poxa, eu perdi toda essa alta aí dos 100 aos 140 mil pontos e agora eu vou recuperar o que eu perdi. Esse tipo de comportamento é uma bomba relógio. Essas decisões baseadas em emoções acabam amplificando prejuízos excepcionalmente. Em 2020, por exemplo, a quantidade de investidores bombou, só que muitos desses investidores entraram no mercado por conta da euforia, daquele crescimento depois, de março, quando a bolsa tinha caído bastante. E onde esses investidores estão hoje? Bom, a maioria provavelmente amargou prejuízo com a bolsa em queda, porque tentou cronometrar o mercado na hora da euforia, e o mesmo aconteceu em diversos momentos do mercado. Essa tabela que mostra a quantidade de investimento em fundos de ações versus o desempenho da bolsa. E é quase que uma regra. Bolsa cai, investidores tiram dinheiro da bolsa, a bolsa sobe, investidores colocam dinheiro na bolsa. E aí, de maneira grosseira, eu quero te dizer aqui sobre o que não fazer, sobre quando não comprar ações, mesmo com o mercado eufórico, mesmo com o mercado em alta. Primeira coisa para não fazer, seguir uma diquinha de um amigo. Sabe aquele amigo ligado, começou a mexer com ações. Ele pegou e tem uma dica, o negócio é o seguinte, irmão, tem que comprar aqui essa ação. Cogna, Via Varejo, vão bombar. Mas não esquece, que é longe de você ter uma boa estratégia para tomar decisão. Segundo erro, abrir uma manchete e procurar a melhor ação hoje. Alguém fala, é Banco do Brasil, beleza, então meu investimento em ações vai ser tudo em Banco do Brasil. Procura qual a melhor ação hoje, coloca tudo naquela ação.
Erro. Terceiro erro, quando você nem estava procurando conteúdo sobre ações, estava rolando o feed e começou a ver notícias sobre isso. O pessoal falando, olha, a bolsa na máxima, a bolsa pode bombar no que vem nas eleições e vai comprar ações só por causa disso. Erro também. Não são esses fatores que devem te fazer montar uma posição na bolsa. E mais do que isso, se você entender que é importante investir na bolsa por longo prazo, que eu acredito que é, dependendo da sua tolerância ao risco, você tem que entender uma frase que diz o seguinte: time in the market is better than timing the market. Ou num bom português, que aí não fica tão sonora a frase, tempo no mercado é melhor do que você tentar fazer um market timing e saber o momento certo de comprar uma ação e errar o momento certo, tem um custo muito grande. Eu vou te mostrar aqui nesse estudo que a gente fez, que a gente mostra o retorno total da bolsa de valores e como esse retorno cai a partir do momento que você teria perdido supostamente os 10 melhores dias, ou os 20 melhores dias, ou os 30 melhores dias. Quando você perde os 40 melhores dias, o seu retorno teria saído de 2.600% para menos 20% em 25 anos. E para contextualizar com dados internacionais, estudos do JP Morgan mostram que investidores que perderam 50 melhores dias em 20 anos viram um retorno cair de 224% para apenas 62%. E o pulo do gato está em entender que na história, as 10 maiores quedas aconteceram muito próximas às 10 maiores altas. Ou seja, é muito pouco provável que alguém conseguisse escapar de quedas sem também perder as altas. Isso destrói aquela lógica de entrar quando está subindo. O segredo é estar posicionado antes dos melhores momentos e não perseguir a alta. Isso você deve estar pensando: poxa, mas eu não estou entendendo, Ramiro. Tu fala que é bom investir na bolsa por longo prazo e fala que eu não devo entrar só porque o mercado está subindo. Então o que eu faço? Bom, primeira coisa, fica tranquilo, porque eu acredito de verdade, e de verdade mesmo, que no longo prazo a bolsa, não necessariamente o Ibovespa, vai subir muito, mas muito. A bolsa sobe caindo. Aqui está o histórico do Ibovespa dolarizado, fonte Clube dos Poupadores, e pode ver que mesmo com regime militar, mesmo com hiperinflação, mesmo com Lula, mesmo com Dilma, mesmo com Bolsonaro, mesmo com tudo, a bolsa em dólar subiu pra caramba no longo prazo. E isso que o Ibovespa, como eu falei, é um péssimo índice, tá? Pelo menos até 2014 ele era um índice muito ruim. No passado, ações da Telebrás chegaram a ter um peso de 42% no Ibov. A OGX foi uma das maiores posições na bolsa e na época ela estava mandando muito mal, as ações estavam despencando, mas tinha muita gente comprando elas porque o Wake era midiático, era falastrão. Nessa época o Ibovespa dava um peso maior para ações com mais liquidez, com mais negociabilidade. A OGX sempre ganhava peso, inclusive o efeito OGX fez a bolsa mudar as regras de composição do Ibovespa depois de 45 anos. E a partir daí, aí sim, o Ibovespa ficou com uma composição melhor. Mas isso não responde a grande pergunta: como é que eu vou saber o momento de investir em ações? Bom, o primeiro ponto é garantir que você só vai investir em ações se você tiver pelo jogo do longo prazo para mais de 5 anos, idealmente 10, 15, 20. Caso contrário, você não tem que investir em ações. Depois, você tem que entender que ações, e não uma ação, tem que fazer parte da tua carteira de longo prazo, tem que estar dentro de uma linha de alocação de ativos. O que é uma linha de alocação de ativos? É um desenho da tua carteira ideal. Então ações, elas têm que ter um alvo, um peso-alvo na tua carteira, tipo 20%, por exemplo. E aí você vai saber quando é o momento de comprar a bolsa, quando esse peso-alvo estiver superior ao peso real. Quando a bolsa cair, as ações vão sair de 20% para, sei lá, 16%. Você sabe que é hora de comprar. Quando as ações subirem, essa parte aqui de 20% vai aumentar para 22%, 23%, 24%, 25%. Você sabe que é hora de tirar um pouco de peso. Simples assim. E aí qual que é o alerta que ninguém tá vendo? É que o fato da bolsa estar na máxima histórica não deveria ser um motivo nem para você começar a investir em ações, nem para você não investir em ações. Porque o contrário também acontece. Tem um camarada lá que olha e pensa: poxa, máxima histórica, vou vender, vou esperar a bolsa voltar para os 120 mil pontos, aí eu compro de novo. Às vezes até dá certo. Mas sabe o que aconteceu com um cara que pensou: olha, vou esperar a bolsa voltar até os 40 mil pontos de novo para investir? Isso na última vez que ela chegou nos 70 mil? Esse cara nunca mais investiu, porque a bolsa não voltou para aquele patamar. Escuta meu alerta aqui: não toma decisões só por causa das manchetes, por causa dos amigos, por causa das notícias. Toma decisões pensando na tua tolerância ao risco, no teu prazo como investidor, no teu plano de construção patrimonial. Então é isso que eu tinha que falar hoje. Se você quiser a nossa ajuda para investir melhor, analisar a tua carteira, aperta aqui e faça uma sessão de análise de carteira. Vou deixar outros vídeos aqui ao redor desse. Era isso, um grande abraço e até mais.